São muitas as informações do mercado de transferências nesta segunda-feira no Noticiário Colorado. Sobre chegadas, o Inter avança nas conversas com um experiente volante que já foi multicampeão no futebol europeu e chegou a ser titular da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Falaremos também sobre aquele reforço que está mais próximo do Beira-Rio. Pedido por Paulo Pezzolano e identificado através de uma possível carência que o time teve na temporada de 2025. Existem também jogadores sendo oferecidos para a direção colorada e o principal destaque está em um zagueiro chileno que atua no River Plate e que foi colocado à disposição da direção colorada. Sobre saídas, o Flamengo investe pesado pela contratação de Vitão. O Atlético Paranaense insiste por Bruno Gomes. Luiz Otávio é vendido para o futebol norte-americano e Ricardo Matias tem não só o interesse do futebol árabe, mas de outras equipes do futebol europeu. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos falar sobre muitas informações do mercado da bola, que já começa a se agitar de maneira significativa, a partir também de uma necessidade do elenco colorado de se reformular. E a direção do Inter começa a trabalhar nesta reformulação. Vamos falar sobre chegadas e aquela que avançou muito e que tem uma importância grande no contexto colorado é a do volante Luiz Gustavo. Ele disputou a última temporada pela equipe do São Paulo, rescindiu o seu contrato com o tricolor paulista e está sendo oferecido para algumas equipes do futebol brasileiro, entre elas o Internacional. E o Inter se interessou pelo nome de Luiz Gustavo e avançou em conversas pelo volante ex-São Paulo. O Luiz Gustavo tem 38 anos de idade, tá? E é um jogador que tem passagens por vários clubes da Alemanha, multicampeão no Bayern de Munique e foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, que foi disputada aqui no Brasil. O Luiz Gustavo é um nome de muita experiência, muita bagagem e que teve uma temporada competitiva no São Paulo. Ele não é um jogador que está mal fisicamente ou algo nesse sentido, ele consegue suportar uma temporada e o Inter entende que precisa deste primeiro volante, principalmente pela saída do Fernando, que ainda não foi reposta no estádio Beira-Rio. O Luiz Otávio, a gente vai falar mais sobre ele na sequência, está sendo vendido para o futebol norte-americano e se entende que o Luiz Gustavo pode ser esse jogador. Tá fechado? Não tá fechado, mas há uma chance boa do Luiz Gustavo defender o Internacional. É um jogador que despertou o interesse da direção colorada, que pode avançar por este jogador a partir dos próximos dias, tá? Aquele jogador que está mais próximo do Beira-Rio neste momento, eu falei no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira. O atacante Pedro Raul, 29 anos de idade, gaúcho de Porto Alegre, quer muito jogar no Internacional e o Inter está avançando com o Corinthians em tratativas para trazer o jogador pelo empréstimo de uma temporada. O salário do Pedro Raul ficaria na casa dos R$500 mil por mês. E as conversas estão avançando bem. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira. É só conferir aqui no canal. O Inter também tem possibilidades que vêm através de jogadores que estão sendo oferecidos para o Internacional. E um deles é o zagueiro chileno Paulo Dias, de 31 anos de idade. Ele atua pelo River Plate, que está interessado no lateral esquerdo argentino Alexandro Bernabei e que tem uma lista de jogadores à disposição para serem negociados no mercado, e um deles é o zagueiro Paulo Dias. Ele não é tão alto, tá? Ele é chileno, foi titular da seleção chilena nas últimas eliminatórias da Copa do Mundo,
Mas zagueiro não é uma posição que o Inter está procurando de maneira prioritária, tá? Então, por enquanto, o nome do Paulo Dias ficou um pouco esfriado, mas foi um jogador colocado à disposição da direção do Inter por um oferecimento do River Plate, que não quer mais o jogador em seu plantel na próxima temporada, tá? Vamos falar agora sobre possibilidades de saídas, que também são muitas. E muitos os movimentos do mercado nesta segunda-feira. E eu começo falando sobre o zagueiro Vitão. Eu trouxe ontem o interesse do Cruzeiro pelo jogador através também de um pedido do técnico Tite. E o Flamengo, que já está interessado no Vitão há um certo tempo, aumentou a investida pelo jogador. O Flamengo colocou na mesa do Internacional uma proposta na casa de 8,5 milhões de euros pelo jogador, que envolveria o perdão da dívida que o Inter possui com o Flamengo em função da compra do volante Thiago Maia, que é uma dívida longa, que vem se arrastando nas câmaras de debate da CBF. O Flamengo perdoaria essa dívida e colocaria na mesa do Inter 4 milhões de euros à vista. E o Inter recusou. O Inter quer pelo Vitão 10 milhões de euros pela sua parte do jogador, tá? Que é 80%, ou seja, o Inter quer 4,5 milhões de euros, que é o valor da dívida do Thiago Maia, perdoados, e mais 6 milhões à vista do Flamengo. O Flamengo tem bala para chegar. A questão é se vai chegar ou não, mas tem bala para chegar. E esse é o pedido, o Inter finca neste pedido e não abre mão de 10 milhões de euros pelo passe do Vitão, tá? O que a gente tem confirmado já é a venda do Luiz Otávio, que está sendo vendido para o futebol norte-americano. Não é uma grande venda em termos de valores, tá? Ela chega perto ali dos 4 milhões de euros, mas é um valor que vai sendo importante para o Inter atingir a sua meta orçamentária de arrecadação em vendas na temporada de 2025. O Inter tinha a perspectiva de vender 160 milhões de reais em jogadores no ano de 2025, precisa ainda de mais uma venda que está sendo alinhavada, mas a do Luiz Otávio é importante para o Inter bater essa meta e por isso o volante está sendo vendido, tá? O Atlético Paranaense está interessado no Bruno Gomes, volante, lateral direito também, que voltou de lesão no final da temporada passada, jogou muito bem. O Atlético Paranaense havia oferecido 4 milhões de euros e o Atlético agora está subindo a proposta para 5. Mas o Inter deve recusar, tá? O entendimento do Internacional é que o Bruno Gomes pode se valorizar muito ainda durante essa temporada de 2026 e ser vendido por um preço ainda maior. Então o Inter não vai queimar o Bruno Gomes nessa janela e não deverá fazer a venda deste jogador em função exatamente do entendimento de que ele pode valorizar mais na próxima temporada. E por último, eu quero falar sobre Ricardo Matias, jogador que tem a sua venda alinhavada para o Al Ahly da Arábia Saudita, mas que, de acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, tem também outros clubes interessados pelo jogador, tá? E ele citou uma série de equipes do futebol europeu. Lazio estaria interessada, clubes do leste europeu, muitos times da Europa estariam também interessados no Ricardo Matias em concorrência ao Al Ahly. Por enquanto, a proposta que está valendo é a do Al Ahly da Arábia Saudita, que é de 9 milhões de euros. Só que o Inter tem 60% dos direitos econômicos do jogador e quer arrancar um percentual maior desta venda envolvendo o Ricardo Matias, mas é um jogador que deverá ser vendido no final dessa temporada e até por isso o Inter está avançando na contratação do Pedro Raul, tá? Junto ao Corinthians. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds, porque tem jogos válidos nesta terça-feira em ligas ao redor do mundo. Por exemplo, Premier League, aliás, Copa da Liga Inglesa, Arsenal contra Crystal Palace. Odd do Arsenal 1,49, empate 4,1, Crystal Palace 6,5. Tem também Vitória de Guimarães e Sporting Lisboa pela Liga Portuguesa. Odd do Vitória de Guimarães 7, empate 4,3, Sporting Lisboa 1,41. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!